Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Esquerdo, eu sou consultora de imigração aqui na Student Pathways e hoje eu vou falar de um tema que muita gente não sabe, mas que vai te ajudar a vir para o Canadá com uma autorização de trabalho sem precisar de uma oferta de emprego aqui no Canadá. Bom, vamos começar pelo início, que é explicando para você o que que é uma autorização de trabalho. Então, hoje, para você poder vir para o Canadá com uma autorização de trabalho, você precisa estar ou acompanhando um estudante internacional em certos programas, ou você ter uma oferta de trabalho numa empresa canadense que queira fazer o processo para você, que a gente conhece como LMIA, Labor Market Impact Assessment. O que acontece é que para fazer esse processo com uma empresa, normalmente você precisa da oferta de trabalho, você precisa também ter a disponibilidade da empresa de pagar todo o FII, fazer todo o processo que é um pouquinho cansativo e burocrático. Você tem que postar a vaga, entrevistar um grande número de candidatos para poder provar para o governo que você fez o seu esforço máximo para conseguir contratar alguém que já esteja no Canadá com uma autorização de trabalho que seja canadense. Aí, provando para o governo que você não conseguiu ninguém, aí o governo te dá o aval de contratar essa pessoa fora do Canadá. E aí entra a LMIA aprovada, e onde o candidato tendo essa LMIA aprovada, ele consegue aplicar para um Work Permit. Então, esse é o processo para uma contratação externa, né, ou seja, fora do Canadá, para quem deseja trazer um imigrante para ocupar uma posição de trabalho aqui. Só que existem outros caminhos que você pode usar para você poder aplicar para uma autorização de trabalho sem necessariamente passar por esse processo. E um deles é quando você tem um passaporte europeu, ou seja, você tem uma cidadania europeia. Ou seja, você tem uma cidadania portuguesa, espanhola, italiana, francesa, que são as mais comuns no Brasil, mas existe uma lista de nacionalidades que são elegíveis, e não é só europeus, mas tem também japoneses, nós temos também dentro dessa lista pessoas da Costa Rica, por exemplo, mas o europeu acaba sendo uma nacionalidade mais comum para nós brasileiros, que temos grande parte descendência de espanhóis ou português, enfim, por aí vai. O que acontece é que quando você tem esse passaporte europeu, em sua grande maioria, você tem grandes vantagens para conseguir entrar num processo que a gente chama de Working Holiday. Working Holiday é um sorteio que acontece aqui no Canadá, onde você cadastra o seu perfil e você tendo o perfil selecionado, você pode aplicar por uma permissão de trabalho que te permite trabalhar em qualquer parte do Canadá, em qualquer posição, durante um período. Cada nacionalidade tem uma regra específica para isso, mas grande parte exige que o candidato tenha até 35 anos e tenha também alguns outros requisitos aí dentro desse processo, mas é um processo que facilita a aplicação de um work permit aberto para quem não tem uma oferta de trabalho e atende esses critérios. Um outro ponto é, se você não tem a cidadania europeia, aí sim você teria que se encaixar dentro dos outros processos que eu comentei no começo desse vídeo. Outra vantagem de ter o passaporte europeu, que é uma pergunta que eu recebo muito frequente dos meus estudantes e dos meus futuros imigrantes, é que você, além de ter a vantagem de aplicar para o Working Holiday, você também tem a possibilidade de vir para o Canadá como visitante apenas com uma autorização eletrônica de viagem. Ou seja, você não precisa de visto como europeu, com passaporte europeu, para poder visitar o Canadá. Você precisa apenas de uma autorização eletrônica que você faz online, custa em torno aí de $7. Então, o passaporte europeu te dá aí algumas vantagens, mas a grande e mais importante é poder aplicar para essa autorização de trabalho e ter um período aqui no Canadá onde você pode trabalhar, usar o seu inglês, fazer conexões e até possivelmente, se for do seu interesse, aplicar para uma futura imigração.
Então, meu nome é Fernanda Esquerdo, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, porque é uma informação super importante para quem tem intenção de trabalhar legalmente aqui no Canadá.